Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de tinta guache, algum recipiente com água limpa, um guardanapo de papel e 2 pincéis de tamanhos diferentes, de preferência com a ponta fina, e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista este vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de sempre lavar o pincel para não misturar as tintas e estragar as cores. Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! E aqui está a nossa tela de pintura, com 3 percevejos dormindo sob a luz da lua. Ah, que interessante, uma cena noturna. Vamos começar pintando a lua. E para isso, vamos fazer tonalidades de cinza, misturas. Separe a sua cor branca e a sua cor preta para começarmos. Então vamos colocar uma pequena quantidade de branco aqui, mais uma pequena quantidade de branco ali. Com estes 2 pontos, vamos fabricar as tonalidades de cinza. Lave o pincel, pois agora vamos pegar pequenas quantidades de tinta preta. Muito cuidado para que o cinza não fique muito escuro. Vamos dosando de pouco em pouco. Primeiro com um pouquinho de preto, depois com um pouquinho mais. Depois de limpar o seu pincel, vamos fazer a primeira mistura. Esta tonalidade de cinza ficará quase branca e a segunda tonalidade será um pouco mais escura. Veja que elas têm diferenças sutis, pequenas diferenças. Vamos limpar agora o nosso pincel para começar a pintar a lua. A lua é uma esfera, como se fosse uma grande bola gigantesca que fica lá no espaço. Então nós vamos fazer uma certa iluminação para que ela tenha volume, para que ela fique cheinha. Com a primeira tonalidade mais clara, nós vamos fazendo um degradê em direção a um espaço que vamos deixar ainda branco. Sim, para notarmos que ali existe uma luminosidade. É um degradê que utiliza o próprio branco do papel como cor. Limpando o nosso pincel, vamos pegar a tonalidade mais escura e fazer um pouco mais de sombra nesta parte aqui de baixo. Lembre-se, a fonte luminosa está incidindo na parte de cima da lua, aonde está a parte branca. Então a parte de baixo tem que ter um pouco mais de sombra. Vamos colocar um pouquinho mais de tinta preta aqui e usar o pincel pequeno para fazermos um pouquinho mais de sombra na parte inferior, a parte de baixo ali da lua, onde incide menos luz. Nós vamos adicionando camadas de sombra para dar volume, para transformar este círculo numa esfera. Sim, a Terra também é uma esfera, assim como a Lua. E vamos hoje fazer esta esfera. Você já deve ter notado que a Lua possui crateras. Ela não é completamente branca, ela possui alguns desenhos e é isso que estamos fazendo. Com o pincel mais fininho e aquela tinta que ficou um pouco mais escura, estamos fazendo alguns detalhes na Lua. Aqui está o nosso satélite natural, a Lua, pintada com tonalidades de cinza e com crateras. E agora vamos para o nosso céu noturno. Para isso, vamos fabricar tonalidades de azul. Primeiro, vamos utilizar o nosso azul mais escuro na sua forma original. Vamos colocar bastante tinta desta vez, pois o céu é muito grande e você não quer que falte tinta na hora que estiver pintando, ok? Então, vamos fazer 3 quantidades aqui suficientes para pintar o céu. É um pouco mais do que estamos acostumados a separar.
e vamos fazer tonalidades, misturando um pouco de tinta branca para fazermos um azul mais escuro, um azul médio e um azul mais claro. Você pode dosar como quiser estas quantidades de branco para ficar tonalidades diferentes de azul. É interessante que as cores fiquem diferentes. Vamos misturar esta primeira tonalidade aqui. Eu acredito que vai ficar bem clarinho. A segunda já vai ficar um pouco mais médio, vamos dizer assim. Temos um azul escuro, um azul bem claro e um azul médio. Vamos limpar o pincel para começar a pintar o nosso céu. Vamos começar de cima para baixo. Lá em cima está mais escuro. Vamos usar o azul mais escuro. Vamos fazer uma pintura irregular, mais artística. Não precisa ficar certinho e pode deixar alguns espaços em branco. Depois você vai entender que faremos alguns detalhes nesses espaços. E aqui está, pintando com o azul original, acabamos com a nossa tinta, por isso pegue quantidade suficiente. Fizemos uma primeira faixa de azul escuro e vamos fazer um degradê de cima para baixo, cada vez mais claro. Então agora vamos pegar a tonalidade média, a tonalidade intermediária entre o azul mais escuro e o azul mais claro. Aqui está a faixa de azul escuro e logo abaixo teremos a faixa com azul médio. Vamos lá, vamos nos divertir. Tem muitos espaços em branco para espalhar a nossa tinta. Isso é muito divertido e você já pode usando a sua imaginação para ver como ficará esta nossa cena noturna. Existem algumas técnicas para que a gente deixe a cena mais parecido com o que acontece na noite. Temos pouca luz à noite, então as cores elas também se modificam um pouco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. É muito divertido espalhar a tinta. Vamos espalhando a tinta aqui. Cuidado para não acordar os nossos percevejos, hein? Parece que eles estão num sono profundo. Um sono profundo, bem tranquilos. Agora falta apenas esta parte inferior aqui que vamos pintar com o azul mais claro. Note que deixamos espaços em branco e não há problema. Desta vez estamos fazendo uma pintura um pouco mais artística, um pouco mais livre. Você não precisa pintar todos os espaços em branco. Faremos algumas coisas diferentes também nestes espaços. Estamos deixando estes espaços de propósito. Depois nós faremos alguns detalhes para simbolizar as nuvens, para representar as nuvens em uma noite de lua, com nuvens no céu e também estrelas. Mas espere lá. Falta apenas esta partezinha aqui do canto inferior e com esta tinta você ainda pode fazer alguns acabamentos, preencher alguns espaços com este azul mais claro e principalmente fazer uma luminosidade ao redor da nossa lua com um azul um pouco mais claro. A lua é também uma espécie de fonte de luz. Na verdade, ela reflete a luz do sol, mas isso dá uma sensação de claridade. É como se fosse um espelho refletindo a luz do sol. Então o céu ao redor dela fica um pouco mais brilhoso. Vamos passar um pouco de tinta azul claro aqui para dar esta impressão. Agora vamos limpar o pincel, secar o pincel e fazermos algumas experiências. Eu gosto de fazer experiências, você não gosta? E que tal agora preenchermos estes espaços em branco aqui, como se fossem nuvens, mas vamos preencher de uma forma diferente, Pegue um pratinho, uma tinta branca espalhada neste pratinho. Que tal pintarmos de uma forma diferente? Separe então um pedacinho de guardanapo. Sim, mais um guardanapo. E vamos dobrá-lo algumas vezes e fazer uma pontinha um pouco amassada. Ela tem que ficar um pouco irregular. Quanto mais você amassa, mais diferente vai ficar a pintura. E você vai fazer nuvens. As nuvens, elas são irregulares, elas têm formas assim, não muito certinhas, elas são espalhadas. Então vamos fazer a mesma forma. Vamos fazer alguns pinguinhos aqui com a tinta branca neste guardanapo de papel. Pode ser também um papel higiênico ou um papel toalha. O importante é que ele seja bem poroso. Olha que interessante, estamos preenchendo aqueles espaços em branco com a tinta branca num guardanapo.
fazendo pequenos pinguinhos, vamos fazendo a parte artística do céu. É muito interessante, cada noite o céu está diferente. Agora com um palitinho de dente ou um palitinho de fósforo também, vamos fazer alguns pinguinhos. O que será que são esses pinguinhos? Eu acredito que sejam as estrelas. Um céu estrelado, 3 percevejos dormindo sob a luz do luar, num céu estrelado. Faça pequenas gotinhas, pequenos pinguinhos com um palito de dente, ou pode ser um palito de fósforo também, um palitinho de churrasco. O importante é ter a ponta bem pequenininha para fazermos gotinhas. Também podemos desenhar estrelas. Nessas gotinhas bem molhadas, pegamos a pontinha do nosso palito e vamos fazer também algumas pontas. Você pode fazer com 3 pontas, com 4 pontas, 5 pontas. Você que decide, você é livre para usar a sua criatividade também. Esta é só uma sugestão e aqui está o nosso céu estrelado. Agora vamos pintar os outros objetos. Mas para isso, vamos fabricar algumas cores. Que tal fabricarmos primeiro uma cor para pintarmos esta pedra daqui? Bom, acredito que um cinza também vai ficar interessante. Pode ser um cinza um pouco mais escuro do que a lua, mas você pode escolher outras cores também. E aqui está a nossa pedra. Agora vamos pintar o chão. Bom, é noite e desta vez vamos utilizar uma cor bem escura. Nós escolhemos o preto, mas você pode escolher outras cores. Vamos então para nossos personagens e a nossa vegetação. Para isso, nós vamos fabricar algumas cores com um critério diferente. Cada cor vai ser misturada com a cor azul também. Por que faremos isso? Você pode notar que as cenas noturnas sempre têm uma tonalidade um pouco mais azulada. Isso dá a sensação de que estamos verdadeiramente numa noite. Então escolha algumas cores e também as cores azuis. Nós vamos misturar todas as cores também com a cor azul. Isso vai dar uma tonalidade azulada, mais noturna para a nossa cena. Então vamos lá, com quantidades suficientes de azul para pintarmos todos os nossos objetos. E as cores que você escolher para misturar. Nós escolhemos o vermelho e também o verde. Vamos misturar o vermelho com o azul claro e também com o azul escuro, em quantidades que você achar adequadas. Você escolhe a quantidade e faz experiências. Vamos fabricar cores, então essas misturas ficam livres para você colocar a quantidade que quiser. Eu vou tentar fazer tonalidades diferentes. Olha, aqui também temos um rosa misturado com este azul. Todas elas terão um pouquinho de azul, influenciando nas outras cores. Todas elas serão um pouco parecidas com o azul? Será? Bom, você vai notar, você vai perceber e você vai identificar estas novas cores que foram misturadas com o azul. Existem muitas possibilidades e é isso que é bacana. Vamos limpar um pouco esta água aqui que está muito suja antes de começarmos a pintar. Ali estão as nossas 4 tonalidades. Veja, todas elas são diferentes das cores originais e todas elas também têm um pouco de tinta azul. E assim, vamos pintando os nossos objetos de cenário. Você pode alternar as cores como quiser. Hoje, demos algumas sugestões de escolhas de cores, mas você pode escolher as cores que quiser. É importante sempre você usar a sua imaginação, a sua criatividade. Vamos limpar o pincel para trocar de cor e pintar esta outra folha aqui que está do lado desta primeira. Com o pincel mais fininho, vamos começar pintando este talinho aqui que fica no centro da folha. E você pode escolher outras cores também. Bom, nós vamos alternar. Uma folha vai ficar com a folha verde e o talinho roxo, e a outra vai ficar com a folha roxa e o talinho verde. Bom, é só uma ideia para ficar diferente. Você pode pintar com as cores que quiser. O importante é sempre se divertir. E se este vídeo está muito rápido, você pode pausar,
fazer na sua velocidade e até assistir várias vezes ao vídeo para aprender estas técnicas. Cada vez que ensinamos alguma coisa, é importante você treinar, experimentar, fazer várias vezes, para que isto fique mais fácil para você. Agora vamos pintar estas outras folhas aqui do lado direito, também alternando as duas cores que pintamos as folhas ali do lado esquerdo. Mas você pode escolher as cores que quiser, isso é apenas uma sugestão. Uma cena noturna com cores mais frias. Quando nós misturamos o azul, as cores ficam mais frias. É diferente de quando misturamos, por exemplo, com laranja e amarelo, que as cores ficam mais quentes. Normalmente poderíamos usar as cores mais quentes para representar um dia ensolarado e as cores mais frias para representar uma noite calma e tranquila, onde 3 percevejos tiram uma sonequinha ali sob a luz do luar. Mas isso não é uma regra fixa, mas é também uma dica que o Bicudo dá para você aprender novas possibilidades e assim usar a sua imaginação. Note que escolhemos alguma cor e pintamos algumas partes aqui dos nossos percevejos. E vamos pulando de percevejo em percevejo, tentando manter as mesmas cores aqui no pincel, para que a gente não fique lavando e secando o pincel toda hora, entende? Escolha uma cor, pinte algumas partes, lave o pincel, seque o pincel, escolha outra cor e pinte outras partes. E vai fazendo assim para ficar mais fácil. E assim nós vamos pintando os nossos personagens. Ai, que sono! Eu acho que eu também fiquei um pouquinho aqui com sono. Estou vendo esses 3 percevejos aí, dormindo, descansando. Eu acho que eu também estou com um pouquinho de sono, Mas assim, continuamos pintando os nossos personagens principais. Eles têm mais ou menos as mesmas cores, poderíamos dizer que eles são todos primos. Agora, com o pincel mais fininho, vamos pintar estas partes aqui com muito cuidado. Hoje você aprendeu várias técnicas diferentes. Utilizamos outros materiais para fazer a pintura. Note ali no céu, deixamos alguns espaços em branco e pintamos com um guardanapo, sim, as nuvens. As estrelas pintamos com o auxílio de um palitinho. Pintamos os nossos personagens com cores misturadas com azul, as nossas folhas, e ficou interessante. É uma cena noturna. Note que a lua tem os seus detalhes. Muito bem, você concluiu mais uma atividade. Muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!